O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste dia o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós.
Iniciamos a comemoração deste mistério da humanização de Deus com a missa da noite. E na missa da noite nós meditamos, tendo presente a indicação do evangelista São Lucas. São Lucas descreve que Jesus é o filho primogênito da Virgem Maria. E nós meditamos considerando o conceito de primogênito. De fato, a tradição da Igreja segura, é uma verdade de fé. Nossa Senhora gerou um único filho, segundo a natureza humana, por obra do Espírito Santo. Nossa Senhora gerou somente Jesus. Ele é o Filho de Deus, que foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, segundo a sua natureza humana. É Nossa Senhora quem oferece ao Verbo Divino a natureza humana. Portanto, em que sentido Jesus é o Filho primogênito da Virgem Maria? Nós meditamos sobre o termo, tendo presente uma reflexão de São Jerônimo, que ensina que nós devemos compreender este termo à luz da sua catequese como aquele de quem não há ninguém que antecede. Ou seja, Jesus é o primeiro filho da Virgem Maria, mas nós também somos filhos da Virgem Maria, não pela ordem natural, mas pela ordem da graça. E o que significa reconhecer Jesus como primogênito e nós como filhos da Virgem Maria? Que nós somos irmãos de Jesus. E se somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus Pai. E sendo filhos de Deus Pai, nós temos direito à herança. E a herança que o Pai quer oferecer aos filhos é a vida eterna. E a vida eterna o Pai quer que os seus filhos vivam ao seu lado. Portanto, o mistério da encarnação de Jesus possibilita a nós a filiação divina. Jesus, no alto da cruz, entregou a sua mãe ao discípulo amado. E na pessoa do discípulo amado, ensina a igreja, está cada um de nós. Ele representa todos os discípulos. E entregando o discípulo amado a sua mãe como filho, nosso Senhor nos entrega como filhos à Virgem Maria. E sendo filhos dela, nós somos irmãos de nosso Senhor e temos direito à herança, à vida eterna, a viver eternamente com o Pai nas alegrias do céu. O Verbo Divino, portanto, se fez carne para nos salvar. E a liturgia do dia, os textos bíblicos que nós ouvimos, precisamente o texto da segunda leitura do Evangelho, novamente retoma o tema da filiação. No Evangelho de São João, o prólogo do Evangelho de São João, está tratando da origem de Jesus. Jesus está afirmando São João, ele é Deus. Ele está na origem de tudo. Ele tem a mesma substância do Pai. Jesus é o Logos, a palavra que originou todas as coisas. E também São João afirma: mas a todos que a receberam, a palavra, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Nos aproximamos da manjedoura e reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador. E pela fé em Jesus, nós somos assumidos, adotados como filhos de Deus. E a herança é dada a cada um de nós, porque nós reconhecemos Jesus como Senhor Deus, como nosso Salvador. E São João está afirmando no seu prólogo: aquele que reconhece Jesus como Senhor, que reconhece Jesus como Deus, recebe a filiação divina. Nós aprendemos com o escrito dos Hebreus que somos filhos primogênitos, ou melhor, Jesus é o filho primogênito de Deus, na conclusão do texto. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem
adorá-lo. Agora, no escrito dos Hebreus, Jesus é apresentado como o Filho primogênito de Deus, confirmando aquilo que nós meditamos na noite de ontem. E também no escrito dos Hebreus, o autor sagrado tem a preocupação de afirmar que Jesus é da mesma substância do Pai. Qual é a preocupação? Em afirmar que Jesus é Deus. Ele é Deus. Por isso ele deve ser adorado. Esse é o ensinamento que nós podemos hoje recolher da palavra de Deus, reconhecendo que o menino de Belém, ele é o próprio Deus que veio ao encontro da humanidade para salvar. E essa salvação é dada mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E do alto da cruz, Jesus nos entrega a sua mãe, manifestando que nós somos seus irmãos. E como irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus Pai. E, portanto, temos acesso à herança. O texto ainda no escrito dos Hebreus está ensinando que Jesus, ele é da mesma substância do Pai, porém é uma pessoa distinta da pessoa do Pai. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu gostaria de propor nesta noite de Natal uma meditação considerando a reflexão de Santo Tomás de Aquino, que fala das 4 utilidades do nascimento de Jesus. Porque o Verbo Divino nasceu entre nós. Quais são as utilidades do nascimento de Jesus, nosso Salvador? O Catecismo da Igreja fala sobre os 4 fins da encarnação. E Santo Tomás fala das 4 utilidades do nascimento de Jesus, nosso Salvador. São 4 as utilidades do nascimento de Cristo que podemos considerar nas 4 qualidades dos pequenos. Nós estamos contemplando nesses dias o bebê de Belém. E na criança de Belém, no menino Jesus, nós encontramos 4 qualidades próprias dos pequenos. Quais são elas? Que estão relacionadas às 4 utilidades do nascimento de Jesus: a pureza, a humildade, a amabilidade e a mansidão. A primeira utilidade do nascimento de Cristo, Jesus, menino de Belém, nosso Salvador: a pureza. Pela sua pureza, pela pureza de Cristo, Cristo Jesus purifica a nossa miséria. Na criança de Belém nós encontramos o menino puro, e Jesus nasce, e pela sua pureza de criança, ele nasce para nos purificar. Porque o homem não teria condições por ele mesmo de chegar à graça da purificação. Por isso foi necessário que o Verbo Divino nascesse, e pela pureza da criança, pela sua pureza, ele que foi gerado por obra do Espírito Santo. E é necessário dizer, nós meditamos o dogma da Imaculada Conceição do Advento. Nossa Senhora foi preservada do pecado original, tendo em vista a sua missão, que era gerar o Filho de Deus, para que Jesus fosse recebido nesse receptáculo puríssimo que é a Virgem Maria. E ele, pela pureza da criança, vem ao nosso encontro para nos purificar. Essa é a primeira utilidade do nascimento de Jesus. O menino Jesus é puro, e a pureza do menino Jesus visa a purificação das misérias humanas, porque o homem não seria capaz de promover a sua própria purificação. É necessário que o Verbo Divino, o menino puro, assuma verdadeiramente a humanidade e, morrendo na cruz pelo seu sangue redentor, ele nos purifica. Essa é a primeira utilidade do nascimento do menino Jesus. Segunda utilidade, de Santo Tomás de Aquino: a humildade. Pela sua humildade, a humildade de Jesus, aprendemos que o soberbo se perde, mas o humilde se salva. A Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas se rende e derrama com abundância sua graça sobre os humildes.
Jesus, o menino que está no presépio, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, está acima de qualquer majestade sobre a face da terra. No entanto, ele nasceu na estrebaria, nasce em meio aos animais. A porta do quarto não foi aberta para que o menino Jesus entrasse e nascesse. Ele nasce na pobreza, na simplicidade, para ensinar que são os humildes que chegam ao reino dos céus. Portanto, contemplar o menino no presépio é ter a certeza que nós precisamos trilhar o caminho da humildade. O soberbo não entra no reino dos céus, entra no reino dos céus os humildes. E Jesus, nascendo na humildade, na pobreza, nos ensina que esse é o caminho que nós precisamos percorrer, o caminho da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas derrama com abundância a sua graça sobre os humildes. São os humildes, é reconhecer diante de Deus a nossa pequenez, reconhecer diante de Deus as nossas misérias com humildade, reconhecendo o quanto precisamos da graça de Deus, porque sem essa graça de Deus nós não chegamos à alegria da salvação. Terceira utilidade, diz Santo Tomás de Aquino, a caridade. Pela sua caridade, Cristo revela que Deus é amado. Ele se fez menino para que não tenhamos medo de se aproximar. Ele se fez pequeno. Jesus nasce entre nós, manifestando a caridade de Deus, e para que nós não tivéssemos medo de se aproximar de Deus, porque Deus se fez pequeno, Deus se fez frágil, Deus se fez uma criança, um bebê. E quem de nós tem medo de se aproximar de um bebê? Nós não temos medo, ao contrário. Quando vemos um bebê, nós queremos nos aproximar para contemplar a beleza do bebê, para ver a sua inocência, para contemplar aquela criança. Jesus se fez pequeno e manifesta através da sua encarnação a caridade de Deus, que se aproxima de nós como um bebê, manifestando que nós não precisamos ter medo dele, que nós podemos nos aproximar dele, porque Deus quer ser amável conosco. E Deus manifesta a sua amabilidade através da pequenez, da fragilidade de um bebê. É um Deus admirável, porque se faz pequeno, e é um Deus amável, porque se fez frágil, manifestando que ele não tem repulsa, que ele permite que dele cada um de nós se aproxime, apesar de ser quem somos. Ele nos permite se aproximar dele para que nós possamos sentir o seu amor, a caridade. O Verbo divino nasce entre nós, e pela sua caridade, o nascimento de Jesus é um ato de caridade. Nós possamos nos sentir amados por Deus, possamos nos aproximar dele e deixar que ele nos ame. E quarta e última razão, quarta e última utilidade, a virtude da mansidão. Pela mansidão do menino de Belém, temos esperança e confiança de alcançar a misericórdia, isto é, o perdão dos pecados, a graça antes de esgotar o tempo. Jesus, na mansidão do bebê, manifesta que nós podemos ter esperança e confiança de alcançar a sua misericórdia, porque o Verbo divino se fez carne para nos salvar. E esse Deus que não nos afasta dele, se aproxima de nós na fragilidade da criança, para que nós tenhamos confiança e esperança, que o seu desejo, a sua intenção em relação a cada um de nós é nos salvar. Não precisamos ter receio de se aproximar dele, porque aquele que nos possibilita dele se aproximar quer nos amar e nos perdoar. A mansidão da criança revela a grandeza do coração de Deus, que é manso e humilde. E Deus, tendo um coração manso, Deus se aproxima de nós. É interessante que realmente a criança, via de regra, a criança pequena, ela não guarda mágoa, ressentimento, ela esquece com rapidez. As crianças brigam entre elas, passam alguns minutos,
já estão se abraçando. Na fragilidade da criança, Deus manifesta que nós podemos confiar e ter esperança, confiar e esperar o seu perdão e a sua misericórdia. Nós podemos esperar a sua graça antes de esgotar o tempo, porque existe um tempo e Deus nos dá esse tempo de salvação. Vamos celebrar com alegria o Natal, reconhecendo essas 4 utilidades do nascimento do menino Jesus, lembrando as 4 virtudes. A pureza, ele nasceu e assumiu a pureza da criança para nos purificar. A virtude da humildade, Deus nasce na pobreza para ensinar que o caminho da salvação é o caminho da humildade. É necessário vencer o pecado da soberba, deixar a nossa arrogância, se fazer pequeno como Deus se fez para chegar à graça da salvação. Terceira virtude, a amabilidade. A criança é amável e Deus se manifesta na amabilidade da criança para que nós não tenhamos receio de se aproximar dele, porque ele quer nos amar. E por fim, a virtude da mansidão. Na mansidão da criança, Deus manifesta que ele está pronto para dar a cada um de nós o perdão. Nos alegremos, porque o Verbo divino se fez carne, e ele se fez carne para nos salvar. Pela sua encarnação, nós recebemos a dignidade de filhos de Deus, e Deus se aproxima para nos purificar, para nos ensinar que devemos buscar a virtude da humildade, para que nós nos sintamos amados e não tenhamos receio de se aproximar dele, porque ele tem um coração manso, sempre pronto a nos perdoar.